Não tenho ideia de como funciona, mas os maiores eventos em nossas vidas acontecem por acidente, quando você não consegue prever. Por exemplo, graças a um evento completamente aleatório, descobri que uma vez minha amada esposa estava me traindo com um cara. Isso me aborreceu, mas eu sabia exatamente o que precisava fazer. Nada de bom acontece quando você está em um lugar que não deveria estar. Não foi minha culpa. Eu estava parado no sinal vermelho quando um cara parou ao meu lado. Ele gesticulou para que eu abaixasse a janela. Você tem um pneu furado, ele disse. Agradeci e estacionei no estacionamento do Walmart à direita. Saí para verificar e vi uma cabeça de parafuso cravada na banda de rodagem do pneu com ar vazando lentamente. Ótimo! E agora? Decidi entrar e comprar uma lata daquela coisa viscosa. Quando voltei, removi o parafuso. Grande erro! O ar começou a sibilar ainda mais rápido. Eu o parafusei de volta e adicionei um pouco de ar no posto de gasolina no estacionamento. Eu estava a apenas 15 milhas de casa e planejava verificar o pneu com frequência. Se ele ficasse muito baixo, eu usaria a gosma. A cerca de 5 milhas de casa, notei que o pneu estava bem baixo no espelho do lado do motorista. Parei em uma loja de conveniência, mas eles não tinham ar. Hora de testar o slime. Coloquei e saiu uma gosma verde, chamada slime por um motivo, eu acho. Mas o chiado parou. Eu estava prestes a voltar para o meu carro quando vi uma caminhonete chegando. Era um daqueles enormes com pneus enormes, tão alto que você precisaria de uma escada para entrar. Claramente o cara tinha algo a provar. Eu reconheci o caminhão. A porta se abriu e um cara alto e loiro saiu, usando botas de cowboy e uma fivela de cinto enorme. Eu ri, mas ele morreu no meio do caminho. A porta do passageiro se abriu e uma linda mulher de cabelos negros pulou para fora. Eu a reconheci imediatamente. Era Raquel, a mulher com quem eu estava casado há 18 anos. Que diabos! Eu estava estacionado ao lado e eles nem notaram meu carro. Era o carro da empresa, um daqueles pequenos importados quadrados, não muito chamativos, eu acho. Eles estavam de mãos dadas quando entraram na loja e ela estava rindo da cara dele. Parecia que eu tinha levado um soco no estômago. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali parado como um idiota. Então eu me lembrei de onde eu tinha visto o cara antes. Ele trabalhava na mesma empresa que Raquel. Ela era gerente de escritório em uma clínica de saúde mental e ele era um dos assistentes sociais. Eu tinha visto o caminhão dele no prédio deles. A questão era, o que a Raquel estava fazendo com ele? Não consegui lembrar o nome dele no começo. Então me ocorreu, Jerry Garner. A verdadeira questão era, por que Raquel não estava no trabalho? Eu estava determinado a descobrir. Voltei para o carro e esperei. Quando eles saíram da loja, ele a ajudou a entrar, ambos segurando xícaras de café. Eles saíram em disparada e eu os segui a uma distância segura. Eles dirigiram até nossa casa e ele estacionou na garagem. A porta fechou, bloqueando minha visão. Esperei por 30 minutos, ficando ansioso com o pneu continuei verificando, mas se estava murchando, não consegui perceber. Depois de 2 horas, a porta da garagem se abriu e eles passaram por mim. Segurei uma pasta de arquivo para proteger meu rosto, mas eles estavam muito entretidos um com o outro para perceber. Ela estava sentada perto dele, a atenção deles totalmente voltada um para o outro. Raquel não saiu do trabalho até às 5 e eram apenas 2h30. Eu tinha bastante tempo. Primeiro eu precisava entrar e ver o que eu poderia encontrar. Eu tive que pegar Toby, minha filha de 15 anos, às 4 e eu ainda não sabia o que ia dizer a ela. Eu não tinha ideia do que eu iria descobrir lá dentro, mas eu esperava obter algumas respostas. Quando eu entrei, tudo estava em silêncio. Eu podia ouvir o gotejamento da torneira que eu pretendia consertar no banheiro de Toby. Esse era o único som, além do ar sussurrante das saídas de ar-condicionado. Olhei ao redor, mas nada parecia fora do comum. Verifiquei lá em cima. A cama tinha sido trocada. Havia lençóis limpos. Meu coração afundou como uma pedra.
Eu me inclinei contra a parede e deslizei para o chão, me sentindo entorpecida. Parecia haver apenas uma explicação lógica. Devo ter ficado sentado lá por 30 minutos, minha mente em transe. Eu não conseguia entender meus pensamentos e me sentia como se tivesse sido drogado. Meu estômago começou a revirar, então me levantei e abri um Sprite. Sentindo calor e suor, fui ao banheiro. Procurei uma toalha na penteadeira, molhei na pia e lavei o rosto com água fria. Depois, me senti um pouco melhor. Então notei algo. O chão do chuveiro estava molhado. Eles tinham tomado banho antes de voltar ao trabalho. Voltei para o quarto e sentei-me na beirada da cama, atordoado, a cama que minha esposa e seu amante tinham acabado de desocupar. Pulei com esse pensamento e olhei para ele horrorizado. Esta era a cena do crime. Eu não tinha ideia do que ia fazer. Eu sabia que tinha que me divorciar de Raquel, isso estava claro. Mas, além disso, eu não tinha a mínima ideia. Eu não conhecia nenhum advogado e não tinha ideia de como começar o processo. Além disso, eu tinha que pegar Toby na escola. Toby! O que eu ia dizer a ela? Saí cambaleando para o carro, sentindo como se tivesse passado 10 dias em uma bebedeira. Minha cabeça estava latejando e eu parecia horrível. Eu não estava em condições de dirigir, mas não podia deixar Toby esperando. De repente, percebi que ela era a única coisa estável na minha vida. Minha garotinha ficaria bem. Eu tinha que ter certeza disso. O que quer que eu fizesse em seguida, eu tinha que mantê-lo em mente. Quando parei na fila de carros, a vi parada perto das portas da escola. Ela andou em direção ao carro, tão linda que fez meu coração doer. Toby tinha herdado o cabelo e a pele escuros, quase mediterrâneos, da mãe. Ela tinha os olhos mais incríveis que eu já tinha visto, a maioria castanhos, mas com listras verde-douradas. O médico chamou de avelã, mas eu nunca tinha visto nada parecido. Ela era alta como eu, com pernas longas castanho-mel e uma beleza estonteante. Ela abriu a porta de trás e jogou a mochila dentro. Quando entrou, ela deslizou para me beijar, mas então congelou. Pai, o que houve? Ela perguntou. Você está doente? Aconteceu alguma coisa? A mamãe está bem? O que está acontecendo, pai? A voz dela estava aumentando com uma pitada de medo se infiltrando. Eu tinha que dizer alguma coisa. Estou bem, gatinha, eu disse. Ninguém está ferido ou doente ou algo assim. Preciso falar com você, Toby. Vamos ao parque e deixe-me segurá-lo e falar com você por um minuto, ok? Por favor, não faça mais perguntas até chegarmos lá, tudo bem? Ok, pai, mas você está me assustando um pouco, ela respondeu. Eu sei, gatinha, mas tudo vai ficar bem, eu lhe assegurei, esperando que não fosse mentira. Levamos apenas 5 minutos para chegar ao parque. Eu a empurrei naqueles balanços inúmeras vezes. Raquel e eu nos sentamos nos bancos observando-o a brincar no equipamento. Tempos mais felizes. Seria isso tudo que minha vida seria, apenas relembrar tempos mais felizes? Nós andamos até um dos bancos e ela segurou minha mão, balançando nossos braços enquanto andávamos, assim como ela fazia desde que era uma coisinha minúscula, apenas capaz de andar. Nós nos sentamos e eu me esforcei para encontrar as palavras para começar. Só me diga, pai, ela disse. Eu posso lidar com isso. Bem, não tenho certeza se consigo, respondi. Então a história saiu aos trancos e barrancos. Contei tudo a ela, tudo o que tinha visto, tudo o que estava sentindo, e lágrimas rolaram pelo meu rosto como um rio. Ela segurou minha mão durante tudo isso e quando a enxurrada de palavras e emoções secou, ela se aninhou contra mim. Não parece bom, pai, ela disse. Precisamos ir para casa e perguntar à mamãe sobre isso. Acho que tudo depende do que ela nos diz. Sei que parece ruim, mas ainda não sabemos o suficiente. Temos que falar com ela. Beijei o topo da cabeça dela, meu coração inchando de orgulho. Minha bebê era muito mais corajosa do que eu. Ela puxou minha mão até eu me levantar. Quer dirigir? Perguntei. Os olhos dela brilharam. Ela tinha acabado de tirar sua carteira de motorista de aprendizagem.
Uma nuvem cruzou brevemente seus lindos olhos enquanto ela pensava, mas passou rapidamente. Ela nos levou para casa com cuidado e o carro de Raquel já estava na garagem. Era isso. Raquel nos encontrou na porta, dando a cada um de nós um abraço e um beijo. Você nunca imaginaria que ela era uma mentirosa trapaceira. Ou ela era uma atriz digna do Oscar ou eu tinha entendido tudo errado. Vocês dois querem comida para a viagem hoje à noite? Ela perguntou. Por minha conta. Acho que precisamos conversar com você por um minuto, mãe, Toby disse. Ok, está tudo bem, baby? Não sei, Toby respondeu. Vamos descobrir. Entramos e eu sentei no sofá ao lado de Toby, deixando Raquel sentada naquela cadeira horrível que ela simplesmente tinha que ter. O que foi? Ela perguntou sem um pingo de preocupação. Como foi seu dia? Eu perguntei. Ela olhou para mim, confusa. Só o de sempre, ela disse. Um dos representantes de medicamentos trouxe o almoço do depósito de cebolas. Estava bem movimentado e eu mal tinha um minuto para mim. Por que você pergunta? Você ficou no escritório o dia todo? Toby perguntou. Claro, ela respondeu. Por que todas essas perguntas? O que está acontecendo? Então você não estava aqui no escritório? Seu rosto ficou pálido. Claro que não, ela respondeu. Você está me acusando de alguma coisa, Oliver? Eu vi você, eu disse. O quê? Você não viu nada, ela gaguejou. O que você está tentando fazer? Ele está mentindo, Toby. Eu fiquei no escritório o dia todo. Você pode perguntar ao Angel. Não, eu não acho que ele esteja mentindo, mãe, Toby disse. Eu acho que você está mentindo. Eu não vou perguntar para Angel porque ela mentiria por você. Vou ligar para David Jones, seu chefe. Ele não mentiria por você. Qual é o número dele? Ele saiu para dormir, Raquel disse. Vou pedir para ele ligar para você amanhã. O que vocês dois estão aprontando? Estão tentando me enganar ou algo assim? Vocês acham que podem simplesmente vir aqui e me fazer tropeçar? Do que estão me acusando? Parecia que ela acreditava que a melhor defesa era um bom ataque. Acho que vocês se fizeram tropeçar, eu disse a ela. Você mentiu, Raquel. Nós três sabemos disso. Por que você fez isso? Eu podia ver as rodas girando na cabeça dela. Certo, eu estava aqui, ela admitiu. É por isso que eu não queria te contar. Eu sabia que você me interrogaria e me acusaria de algo. Toby, disse. Ninguém te acusou de nada. Agora eu estou te acusando de algo. Você tentou me fazer acreditar que papai é um mentiroso. Você tentou retratá-lo como um mentiroso para esconder sua própria mentira. Sobre o que você está mentindo, mãe? Você está tendo um caso com aquele cara? Você mal o conhece, Raquel respondeu. Por que você o chama de cara? Eu o encontrei 2 vezes, Toby respondeu. O jeito como ele me encara me faz sentir sujo. Mas esse não é o ponto. Você está tendo um caso com ele? Os olhos de Raquel dispararam entre nós, parecendo um animal encurralado por um momento. Eu não queria que chegasse a isso, ela finalmente disse. Eu não estava preparada. Para o que você não estava pronta? Toby perguntou. Acabei de me apaixonar por Jerry, ela confessou, olhando para mim. Peço desculpas, Oliver. Simplesmente aconteceu. Nós temos trabalhado juntos, sabe? Ele é como a peça que faltava na minha alma. Nossa conexão era inegável e eu não pude resistir. Estamos apaixonados. Eu estava planejando te contar quando estivéssemos preparados. Assim que finalizarmos nossos divórcios, vamos nos casar. Lamento profundamente que você tenha descoberto isso assim. Toby, tudo ficará bem. Você ainda terá acesso ao seu pai sempre que quiser. Jerry tem um lugar adorável perto do lago. Ele também tem uma filha que gosta de você. Nós seremos muito felizes juntos. Você está louco? Toby explodiu. Eu me recuso a viver com aquele idiota.
Ele provavelmente entraria furtivamente no meu quarto à noite. Vou ficar com o papai e não vou te ver como você pôde? Com isso, ela saiu furiosa para o quarto, trancando a porta atrás de si. Raquel se virou para mim. Ela vai mudar de ideia, ela garantiu. Jerry é um bom homem, Oliver. Acredito que você vai gostar dele. Sinto muito, mas minha felicidade importa. Jerry me faz feliz e isso é tudo o que importa. Eu simplesmente a encarei. Quem era ela agora? Parecia que ela tinha sido substituída ou algo assim. Eu não iria me envolver em discussão ou argumento com alguém tão perigosamente irracional. Tudo bem, Raquel, respondi. Quando você planeja ir embora? Indo embora, ela exclamou. Não vou embora, não tenho para onde ir. Jerry é casado e não podemos fazer nada até informarmos a esposa dele. Todos nós temos que nos divorciar e descobrir nossos próximos passos com base no acordo. Não, você está indo embora, eu insisti. Você tem 3 dias. Ela estava incrédula. Do que você está falando? Você não pode me expulsar da minha própria casa, se alguma coisa você deveria ser a pessoa que está saindo. Você está esquecendo de algo, eu a lembrei. Esta é minha casa. Eu a possuía antes de te conhecer. Foi totalmente quitado, somente em meu nome antes do nosso casamento. A casa não é um bem conjugal, é meu. Meu nome está na escritura, não o seu. Então você está saindo da minha casa. Onde? Ela perguntou. Você vai me colocar na rua? Eu realmente não me importo onde, eu respondi. Talvez você pudesse encontrar um quarto no pontinho de uma esposa infiel ou em um desses lugares de aluguel por hora, sabe? Não é lá que você realiza seus negócios? Lágrimas brotaram em seus olhos. Isso é realmente doloroso, Oliver, ela disse. Não há necessidade de xingamentos. Eu não pretendia me apaixonar por Jerry, simplesmente aconteceu. Nós nos conectamos e eu senti que tinha que ficar com ele. Eu nunca quis te machucar. Eu não queria te machucar, eu disse. É como tropeçar enquanto corre com um pedaço de pau e acidentalmente furar seu olho. Mamãe sempre me avisou sobre isso. Agora eu entendo. Bem, está tudo bem então. Não foi intencional. Você não precisa ser tão sarcástico, ela respondeu. Por que você não pode simplesmente reconhecer que estamos apaixonados, Oliver? Bem, nossa, Raquel, não tenho certeza, eu respondi. Talvez seja porque esta manhã você disse que me amava e agora está dizendo que o ama. É um pouco confuso. Eu te amo, Oliver, ela insistiu. Eu sempre amarei. Eu simplesmente estou apaixonada por Jerry. Ah, isso esclarece tudo, eu comentei. Você vem me dizendo que estava apaixonada por mim todos os dias pelos últimos 18 anos, Raquel. Eu pensei que era por isso que nos casamos. Estávamos apaixonados. Acho que eu estava enganado. Não, nós estávamos apaixonados. Ela pegou minha mão, mas eu me afastei. Você tem 3 dias, Raquel. Se você não for embora em 3 dias, eu vou mandar o xerife te escoltar para fora e jogar seus pertences na garagem. Por favor, Oliver, ela implorou, com um medo evidente na voz. Não precisa ser assim. Ainda podemos ser amigos. Jerry quer ser seu amigo também. Temos Toby para considerar. Eu disse que te amo e não quero te perder como amigo. Nós passamos por muita coisa juntos para você simplesmente jogar tudo fora. Olhei para ela em silêncio por um momento. Toda a tristeza e perda que senti pareceram se dissipar, substituídas por uma onda de raiva intensa. Você só pode estar brincando comigo, Raquel, exclamei. Amigos? Com você? Com aquele idiota? De jeito nenhum. Você deveria dizer a ele que se ele me vir, será bem antes de ele sair correndo o mais rápido que puder. E quanto a você, Raquel, você é o inimigo agora. Vou garantir que sua casa queime. Você tem 3 dias, e depois disso, nunca mais quero ver você enganador. Vou consultar um advogado logo de manhã e vamos acabar com esse divórcio o mais rápido possível. Virei-me e fui para o quarto,
ignorando seus protestos. Ela me seguiu, ainda falando sobre sermos amigas enquanto eu movia seus pertences para o quarto de hóspedes. Com mais roupas do que eu podia carregar, eu simplesmente as coloquei sobre ela e carreguei braçadas para o armário do quarto de hóspedes. Ela seguiu, continuando sua tagarelice. Mas aproveitei a oportunidade para escapar e trancar a porta do quarto enquanto ela estava ocupada pendurando roupas. Ouvi-a se aproximar, tentar a maçaneta e então recuar. Toby entrou em contato comigo por mensagem alguns minutos depois. Você está bem, pai? Sim, gatinha, você? Eu respondi. Não realmente, mas eu vou conseguir, ela respondeu. Tudo bem, te amo, eu enviei. Só me avise se precisar de alguma coisa. Você pode me levar para a escola amanhã? Ela perguntou. Não quero andar com ela. Claro. Acomodei-me na cama, passando horas pensando nos meus próximos passos. Por volta das 3, devo ter adormecido apenas para ser despertado pelo alarme do meu telefone. Depois de um banho, liguei para meu chefe, explicando minha situação e solicitando alguns dias de folga para o divórcio. Ele foi compreensivo, oferecendo todas as condolências apropriadas. Depois, preparei um café, tomei algumas xícaras e preparei o café da manhã para Toby e eu. Ela apareceu bem na hora marcada, ainda tão adorável para mim como sempre, devorando sua refeição rapidamente. Raquel eventualmente se juntou a nós para o café, tentando conversar, mas nós dois a ignoramos. Era hora de levar Toby para a escola, e Raquel perguntou se ela estava pronta. Toby olhou para ela, então se virou para mim e perguntou, você está pronta, pai? Eu chacoalhei as chaves enquanto ela pegava sua mochila. Tudo bem, vocês podem agir como crianças se isso as deixa felizes, Raquel murmurou. Ela saiu para pegar sua bolsa, nos lançando um último olhar antes de sair. Levei Toby para a escola, e ela me deu um beijo ao sair do carro. Fiquei ali por um momento, observando-a entrar, minha mente vagando para meu amigo Dan. Ele tinha se divorciado recentemente, então pensei em ligar para ele e perguntar sobre seu advogado. Dan não recomendou seu advogado. Em vez disso, ele sugeriu que eu usasse o advogado de sua ex-esposa. Ele me deu o nome, e eu procurei as informações de contato. Quando liguei, uma mulher atendeu e me colocou na espera depois que expliquei minha situação. Ela concordou em se encontrar comigo naquela tarde, e eu segui os procedimentos habituais. Tínhamos investimentos, e não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. No entanto, eu poderia tomar medidas para impedi-la de acumular contas de cartão de crédito, então liguei e reduzi os limites dos nossos cartões para $500. Isso também prejudicaria meu estilo, mas eu não iria financiar seu pequeno esquema. Meu primeiro encontro com Elizabeth Baxter não começou com uma nota positiva. Ela tinha certas suposições que precisavam ser corrigidas antes que pudéssemos prosseguir. Sua suposição era que eu estava deixando Raquel por alguém novo. Você vai precisar repensar isso, eu a informei. Raquel se envolveu com um colega, ele é casado, e ambos pretendem se divorciar de seus cônjuges e se casar. Peço desculpas, ela respondeu. Não posso representar alguém que está tomando o tipo de decisão que você descreveu. Eu não seria capaz de me encarar no espelho. Eu entendo, eu reconheci. Temos uma filha. Quero minimizar o impacto sobre ela. Você acha que é viável para mim ganhar a custódia? É possível, ela disse. Em teoria, considera-se que qualquer um dos pais tem a mesma probabilidade de obter a custódia. No entanto, na prática, os pais raramente obtêm a custódia, especialmente das filhas. Quantos anos ela tem e é provável que ela queira ficar com você? Eu disse que sim e que ela tem 15 anos, respondi. Isso influenciará muito a decisão do tribunal, ela explicou. Neste estado, crianças acima de 14 anos têm o direito de escolher, e as preferências das crianças mais novas são sempre levadas em consideração. Se ela fosse muito mais jovem, suas chances seriam mínimas. Ter residência principal e o fato de que um jovem de 15 anos quer ficar com você deve impactar significativamente o acordo de custódia. Não deve ser um problema. Apenas faça o seu melhor, eu disse.
Eu dirigi para casa pensando no que fazer em seguida. Eu sabia que tinha que agir, mas tinha que ser dentro dos limites da lei. Perder Toby não era uma opção que eu estava disposto a considerar. Quais opções estavam disponíveis? Eu tinha que ser cauteloso, garantindo que minhas ações não saíssem pela culatra. Isso exigia consideração e planejamento cuidadosos. Eu suspeitava que sua esposa estava tão inconsciente quanto eu, então meu primeiro passo seria informá-la. Criar uma lista era essencial. Eu definitivamente planejei informar a família dela. Os pais de Raquel adoravam a mim e a Toby, então eles eram minha prioridade. No entanto, eu não tinha certeza sobre a abordagem. Garantir que todos os nossos amigos estivessem informados era crucial e imaginei que poderia despertar atenção suficiente nas mídias sociais para manter as coisas interessantes para eles. Estava no topo da minha agenda. Raquel tinha uma conta familiar no Facebook. Eu estava familiarizado com ela, tendo usado o Messenger com frequência e navegado por ele com frequência. Depois de alguma pesquisa online, descobri que a esposa de Jerry tinha uma configuração semelhante. Peguei algumas capturas de tela postadas na página de Raquel anunciando nosso divórcio e sua nova alma gêmea em Jerry, acompanhadas por sua foto. Então, alterei a senha e fiz o logout. Foi satisfatório. Fiquei imaginando quanto tempo levaria para que seus amigos e familiares reagissem em seu telefone e Facebook. Eu esperava que a esposa de Jerry entendesse a mensagem. Enquanto eu me sentia culpado pelo caos potencial que se aproximava dela, eu acreditava que ela preferiria saber a verdade em vez de ser mantida no escuro como eu fui. Liguei para minha mãe. Como esperado, a conversa não foi bem no começo, mas além da descrença inicial, ela me garantiu que informaria o meu pai e reiterou o apoio deles a mim. Tomei a decisão de deixar que Raquel informasse os pais dela. Nós éramos próximos, e eu não queria ser a causa de nenhuma rixa entre eles. Além disso, eu não tinha ideia do que eu diria a eles. Dizer algo como, sua filha é infiel, não parecia apropriado. Eles podem me culpar por dar essas notícias. Mas logo depois, as coisas saíram do controle. Por volta das 14 horas, o número de Raquel apareceu no meu telefone. Eu respondi, e ela ficou furiosa. Seu babaca! As primeiras palavras dela me deram uma sensação de satisfação. Você não podia simplesmente deixar isso de lado, podia? Eu sei que você me bloqueou no Facebook, apague essa publicação. A esposa de Jerry ainda não sabe. Todos os meus amigos estão ligando, perguntando o que aconteceu. Até meus pais sabem. Oliver, estou avisando. Apague. Não. Você não pode mandar em mim, eu retruquei. O quê? Você está agindo como uma criança de 5 anos? Apague isso, Oliver. Estou te dizendo. Por que eu deveria? Eu desafiei. Você deveria estar feliz. Dessa forma, todos podem saber sobre você e seu amante. Você tem vergonha de as pessoas descobrirem que você trapaceou, Raquel? Eu não tenho. Ela parou de falar. Parecia que ela percebeu o absurdo do seu argumento. Oliver, por favor, tire isso. Não era assim que deveria ser. Você perdeu qualquer direito de decidir como seria no momento em que trapaceou, eu a lembrei. Você perdeu qualquer direito ao meu respeito ou mesmo civilidade. Eu avisei, Raquel. Você é minha adversária agora. Acostume-se. Eu encerrei a ligação. Imediatamente, meu telefone vibrou novamente, mas eu ignorei. Era hora de pegar Toby. Informei-a sobre o resultado da minha discussão com Elizabeth Baxter. Embora ela estivesse satisfeita por provavelmente se juntar a mim, ela parecia descontente no geral. O que há de errado com ela, pai? Ela perguntou. Você sabe que eu me importo com ela, mas ela sempre foi um pouco errática. Eu nunca a vi realmente como uma adulta madura, diferente de você. É como ter 2 filhos, ela e eu. Você já percebeu? Não exatamente assim, respondi. Agora que você mencionou, ela sempre teve uma tendência a agir por impulso, mas não é nenhuma novidade. Nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. Bem,
Teremos que lidar com isso da melhor maneira possível, ela comentou. Pai, eu nunca quero ficar sozinha na mesma casa com aquele canalha, a menos que você esteja lá. Custe o que custar, certifique-se disso, ok? Eu farei o meu melhor, eu assegurei a ela. Pegamos pizza no caminho para casa. Enquanto eu saboreava minha segunda fatia, meu telefone tocou. Era Bob, o pai de Raquel. Eu não estava esperando por essa ligação. Informei Toby quem era, e ela me instruiu a colocar no viva voz. Ele foi direto ao ponto. Oliver, não sei bem o que está acontecendo, mas Raquel apareceu ontem à noite pedindo para ficar conosco. Quer explicar? Você perguntou a ela? Eu respondi. Ela disse que você a expulsou. Bem, eu fiz. Mas ela te contou o porquê? Não. Ela disse que explicaria quando estivesse pronta. Tem certeza de que não quer esperar pela explicação dela? Eu perguntei. Você não pode simplesmente me dizer? Ele perguntou. Ela está tendo um caso com Jerry Garner, um colega de trabalho. Ele está planejando se divorciar da esposa. Ela estava planejando se divorciar de mim e eles estão juntos, expliquei. O quê? Isso é loucura, Oliver. Como você sabe disso? Eu os peguei juntos ontem, eu disse, e ela confirmou. Você tem certeza de que não entendeu errado? Ele perguntou. Toby interrompeu. Olá, vovô. Eu estava ouvindo. Papai colocou você no viva voz. Não há mal-entendido. Eu estava lá quando ela contou a ele. Sinto muito, vovô. Eu te amo. Ela soluçou e ele ouviu. Quando ele falou novamente, sua voz estava falhando. Não chore, Lovebug. Por favor, seja forte, ok? Eu também te amo, e a vovó também. Vou tentar colocar um pouco de juízo na sua mãe. Oliver, você ainda está aí? Sim, sinto muito, Bob. Não se preocupe com Toby. Vocês são os avós dela e nada vai mudar isso. Eu sei que você ama Raquel e fará o que tiver que fazer. Eu te respeito mais do que palavras podem expressar. Espero que você não me odeie quando isso acabar. Isso nunca vai acontecer, ele disse. Vou descobrir o que está acontecendo. Ligue para mim se precisar de alguma coisa. Foi melhor do que eu temia. Merda acontece. Você faz o melhor que pode. Detalhar os procedimentos do divórcio parece desnecessário, dado que muitos estão familiarizados com tais experiências. Foi um processo prolongado e doloroso que não ofereceu nenhum alívio. Raquel tinha expectativas irrealistas, acreditando que ganharia a custódia de Toby, mas isso não se materializou. A senhora Baxter provou ser competente e me foi concedida a custódia total, apoiada pela preferência de Toby em morar comigo. Após uma reunião privada onde Toby expressou seus desejos, o juiz concedeu direitos de visita a Raquel, embora com restrições impedindo tempo a sós com Toby e Jerry Garner. No entanto, isso se tornou inconsequente. Enquanto sua esposa se divorciou dele, parecia que a noção de serem almas gêmeas era exagerada, particularmente da parte dele. Apenas 2 semanas após descobrir o caso, ele buscou outro relacionamento, deixando para trás seus grandes planos como uma névoa se dissipando. O processo de divórcio durou 7 meses. Raquel mudou de ideia, me surpreendendo durante nossa segunda audiência no tribunal ao solicitar aconselhamento, que o juiz ordenou apesar de nossas objeções. Estávamos programadas para 8 a 10 sessões, mas parecia inútil. Temos um velho hippie excêntrico liderando nossas sessões. Em nosso primeiro encontro, fomos solicitados a delinear nossos objetivos. O de Raquel foi prolixo e confuso, transmitindo uma sensação de que ela acreditava que eu deveria reconhecer sua felicidade como o foco central do universo, e que quaisquer ações dela eram voltadas somente para esse fim. O meu foi muito mais direto. Quais são seus objetivos para essas sessões, Sr. Barrowman? Ele perguntou. Meu objetivo é simplesmente passar por elas, respondi. Nosso guia pareceu desaprovador. Sr. Barrowman, você realmente não tem interesse em abordar os problemas que levaram ao estado atual do seu casamento?
Sinto muito, Sr. Rodman, mas não foram meus problemas que nos trouxeram até aqui, e eu realmente não tenho desejo de trabalhar neles. Estou contente com minhas falhas e não tenho intenção de mudá-las. Raquel ficou tão chocada quanto o Sr. Guru e não se conteve. Oliver, como você espera que nos reconciliemos se você se recusa a falar sobre isso? Eu não, eu disse. Deixe-me ser claro para vocês dois. Eu não poderia me importar menos em voltar para onde estávamos ou trabalhar em questões. Só estou aqui por causa de uma ordem judicial. Vou cumprir essa ordem, depois voltaremos ao tribunal e prosseguiremos com o divórcio. Esse é meu plano. O Sr. Patuguide me informou que se eu me recusasse a cooperar e ele relatasse isso ao juiz, eu poderia ser citado por desacato, eu disse. Eu não estava ciente disso, continuei. Você está sugerindo que se você voltar ao juiz e deturpar a situação, essas sessões estão sendo gravadas? Estou confiante de que meu advogado estaria ansioso para intimar as gravações e revelar sua falsidade. Estou aqui, seguindo suas instruções. Você perguntou sobre meus objetivos e eu os forneci. Claramente, estou cooperando. Ele ficou nervoso. Acredito que o juiz antecipou que você tentaria resolver os problemas entre vocês, ele declarou. Não sou responsável pelas expectativas do juiz, respondi. Eu sou responsável apenas pelo que é meu. Ele tentou tornar as coisas desafiadoras. Ele me passou uma tarefa de casa que envolvia passar um tempo significativo com Raquel, que incansavelmente tentou me desgastar. Oliver, o que seria necessário para você desistir do divórcio e se reconciliar? Ela perguntou. Um ato de Deus, eu respondi. Ela esperou por mais explicações, mas eu permaneci em silêncio. O que você quer dizer com um ato de Deus? Ela finalmente perguntou. Bem, a menos que você tenha o poder de voltar no tempo e desfazer a traição de Jerry, é o que seria necessário, eu disse. Caso contrário, somente Deus, até onde eu sei, possui tal poder. Você de repente desenvolveu habilidades que não revelou, Raquel? Além da habilidade de cativar outros homens com seu charme, claro. Nós seguimos em frente, cada passo tedioso parecendo uma repetição do último, até que finalmente, tudo acabou. Retornando ao tribunal, o juiz perguntou sobre nosso progresso. Meritíssimo, está abundantemente claro que meu cliente não tem intenção de permanecer casado, declarou Elizabeth Baxter. Buscamos uma resolução rápida para este processo de divórcio. Meu cliente e sua filha já suportaram o suficiente. O juiz evidentemente concordou, pois 10 dias depois, o decreto chegou. Toby continuou a ver sua mãe regularmente, atraída por sua afeição pelos avós. Raquel fez tentativas esporádicas de envolver Toby em atividades, mas nunca foi bem a mesma coisa. Toby preferia a companhia de suas amigas, particularmente Sabrina, uma pequena loira que parecia praticamente inseparável de nós. Ela era tão cativante quanto um gatinho recém-nascido e tão deliciosa quanto mel. Eu acolhi sua presença e, gradualmente, elas começaram a me envolver em seus planos. Entre seus interesses em comum estava o esqui aquático. Com um barco à nossa disposição, nossos sábados durante as férias de verão frequentemente nos encontravam em lagos próximos. Numa segunda-feira, eles propuseram uma viagem de fim de semana ao lago em nosso trailer, estendendo-se até domingo à noite. Como minha agenda social não estava exatamente movimentada, concordei prontamente. Toby e Sabrina passaram a semana se organizando e, na quinta-feira, embalamos tudo o que eles desejavam. Na sexta-feira à tarde, um Jeep Cherokee vermelho novinho em folha parou na nossa garagem e Sabrina pulou para fora. Uma mulher quase idêntica surgiu do lado do motorista, e Toby correu para abraçá-la calorosamente. Juntos, eles conduziram a figura desconhecida e visivelmente nervosa em minha direção. Pai, Toby começou. Esta é Julie. Ela é a mãe de Sab, e acho que você ainda não a conheceu. Julie estendeu a mão. Olá, Oliver. As meninas me falaram muito sobre você. Obrigada por me convidar para vir aqui neste fim de semana. Honestamente, fiquei com um pouco de inveja de eles passarem tanto tempo com você em vez de comigo. Ela me lançou um sorriso travesso, e eu imediatamente entendi por que sua filha era tão charmosa. Olhando para Toby,
que me lançou um olhar feroz. Eu sabia quando ceder. Meus joelhos tremeram, especialmente quando vi a sobrancelha erguida de Sabrina. Vai ser um momento fantástico, tranquilizei Julie, encontrando minha voz novamente. Nós sempre temos um ela olhou entre mim e as meninas, depois de volta para mim. Oh meu Deus, ela exclamou. Vocês não tinham ideia, não é? Meninas! Antes que ela pudesse dizer outra palavra, ela foi envolvida em uma onda de abraços, beijos e garantias. Não se preocupe, mãe. Nós vamos nos divertir muito. Sabrina entrou na conversa. Está tudo bem, Julie. Papai vai te adorar tanto quanto eu. Ele é maravilhoso, Toby acrescentou. Veja como ele está lidando com isso. Julie se livrou do ataque afetuoso e examinou os dois. Vocês dois vão sentar na varanda. Preciso falar com Oliver, ela instruiu. Eles hesitaram, e ela acrescentou firmemente, agora. Eles a levaram a sério e saíram correndo. Sinto muito, Oliver. Eu não tinha ideia, ela se desculpou. Vou pegar Sabes e ir embora. Ela vai ficar de castigo por 1 mês. Deus, isso é vergonhoso. Ela parecia tão pequena e envergonhada que me aproximei e a abracei. No começo ela ficou tensa, mas depois relaxou. Sim, é constrangedor, eu reconheci. Eles são bem travessos, mas você e eu sabemos que eles não querem fazer mal, deixa eu adivinhar. Você não é casado? Ela olhou para mim e riu. Ela era adorável. Não, não estou. Você acha que é disso que se trata? Tenho quase certeza, respondi. Aqui está o acordo. Você está pronto, limpou seu fim de semana, o tempo vai estar lindo no lago. Eu não sou um cara mau, como você sabe por estar perto de Toby. Vamos jogar junto. Vai ser divertido. Podemos até pregar uma peça nelas. O que você diz? Ela deu um passo para trás, olhou para os rostos ansiosos das meninas e concordou. Sim, vamos lá. Dei-lhes o polegar para cima e eles pularam de pé, correndo para se juntar a nós. Ouvi Toby exclamar entusiasticamente, yeah! Eu intervim, envolvendo um braço em volta de cada um deles. Meninas, isso não foi muito gentil, são Madio e Sandas. Sabes olhou para mim, emitindo uma risada em sua melhor imitação de seletor. Eu não sou legal, ela retrucou. Isso nos fez todos rirem, dificultando para mim continuar. Eles eram muito cativantes e inocentes. Entendemos o que você estava tentando fazer, expliquei. Mas você precisa parar. Você não pode simplesmente se intrometer na vida dos outros. Mas eu amo Jules. E eu não sabia de outra forma de fazer você conhecê-la, Toby argumentou. Você poderia ter me contado, eu respondi. Ela parecia um pouco desanimada. Está tudo bem, gatinha. Só não faça isso de novo, eu a tranquilizei. Ela se animou imediatamente. Sabes puxou meu braço. Vamos. Mal posso esperar. Isso vai ser incrível, Oliver. Você verá. Julie riu. Acho que isso é para ser o epítome do cool, Oliver, mas ela está certa. Estamos desperdiçando a luz do dia. Pegamos 2 sacolas do jipe dela e entramos. Tínhamos o barco engatado e, depois de parar para comprar propano, pegamos a estrada. Demorou cerca de meia hora para chegar ao lago, com Julie sentada na frente ao meu lado. As meninas tocaram uma música horrível através de suas conexões Bluetooth, e começamos a nos conhecer. Acontece que Julie tinha sua própria companhia de seguros e também fazia planejamento financeiro. Eu a observei enquanto conversávamos e não pude deixar de pensar que ela era adorável. Imaginei que Sabe se pareceria com ela na idade de Julie. Apesar de parecer muito mais jovem, ela era apenas 3 anos mais nova que eu. Com cerca de 1,5 metros de altura, ela tinha cabelos longos e loiros claros, um belo bronzeado, enormes olhos castanhos, maçãs do rosto altas e um rosto em formato de coração perfeitamente moldado com um pico de viúva e uma testa larga. Ela usava jeans e uma blusa de botões, parecendo esbelta e graciosa.
Eu não queria ficar olhando para ela, então me abstive de admirá-la até chegarmos ao lago. Nós garantimos uma vaga para o barco e então estacionamos o trailer. Eles me pediram para esperar do lado de fora enquanto se trocavam, então eu enchi a água. Enquanto isso, quando eles saíram, prontos com seus novos trajes, eu entrei, troquei de roupa para um calção de banho e uma camiseta, e estávamos prontos para ir. Nós enchemos um cooler com bebidas e partimos. Saindo da zona de não rastros, acelerei. Depois de cobrir algumas milhas no lago, elas estavam ansiosas para começar a esquiar. As meninas tiraram suas camisetas longas, revelando seu típico charme estranho. Julie, no entanto, era excepcional. Não havia nada de desajeitada nela. Eu a havia descrito como esbelta, mas ela era pequena, mas inegavelmente feminina. Quando ela se virou para assistir as meninas esquiando, fiquei cativado. Seu biquíni não era de ponta, mas lutava para conter um traseiro notável. Pequeno, redondo, firme. Ela se projetava como uma prateleira. Quando ela me pegou olhando, ela simplesmente sorriu e piscou. Apesar dos seios pequenos, eles pareciam perfeitos nela, complementando sua figura perfeitamente proporcionada. Terminado, ela perguntou, seu sorriso desarmante, seus dentes estavam impecáveis. Eu ri. Por enquanto. Você sabe como você é, Julie. Eu sou apenas humana. Ela se juntou a mim, posicionando-se para conversar enquanto ficava de olho nas meninas. Passamos 3 horas esquiando, durante as quais Julie provou ser bastante habilidosa. Ela até assumiu o comando do barco quando foi minha vez, e ela o conduziu com perícia. Embora eu não pudesse igualar a ela ou as meninas em habilidade, a física simplesmente não estava do meu lado. Consegui me segurar. Voltamos ao parque e eles embrulharam a comida. Embora o trailer tivesse uma cozinha totalmente funcional, as meninas preferiam cozinhar ao ar livre. Trouxemos o fogão de acampamento e eu acendi uma fogueira na grelha do local. Enquanto eu grelhava salsichas, eles cortavam e fritavam batatas e cebolas e abriam latas de carne de porco e feijão. Embora tivéssemos preparado e embalado algumas refeições em casa, esta era nossa primeira noite e a comida do acampamento sempre tem um gosto ótimo. Nós nos sentamos na mesa de piquenique fornecida pelo site e logo parecia que nos conhecíamos há eras. Julie virou Jules, como as meninas a chamavam, e ela gostou. Por sua vez, ela se referiu a mim como Lee. As meninas mencionaram várias vezes que Jules não era casado e eu finalmente perguntei o porquê. Sério, você é deslumbrante, engraçada, inteligente, você tem seu próprio negócio. Por que nenhum cara te conquistou? Ela parou por um momento. Bem, a razão principal é Sabrina, ela finalmente respondeu. Eu era jovem e ingênua, Lee. Eu estava no último ano da faculdade e pensei que tinha encontrado o amor da minha vida. Descobri que estava grávida uma semana antes da formatura. Não fiquei muito chateada. Tínhamos conversado sobre nos casar logo depois de nos formarmos. Suponho que esse plano tenha fracassado, considerando que você está falando sobre isso no passado, comentei. Não, fracassou. 3 dias depois de informar Brad, descobri que ele tinha sido infiel por um mês. Terminei tudo com ele e nunca olhei para trás. Quando Sabes nasceu, não tive tempo para uma vida social por um tempo e então me concentrei em construir meu negócio. Quando consegui parar e até mesmo considerar namorar, percebi que tinha esse presente precioso de Deus na minha vida e não conseguia tomar nenhuma decisão sem levá-lo em consideração. Eu compreendo, respondi. Compartilho o mesmo sentimento sobre Toby. Enquanto ela estiver comigo, ela é minha maior prioridade. Não posso enfatizar o suficiente o quão vital ela é para mim. Ela tem sido minha âncora pelos últimos 18 meses, me mantendo com os pés no chão. Ela gentilmente colocou sua pequena mão no meu braço. Eu entendo, ela disse suavemente. Ela confia em mim e nos sabe sobre tudo. Sinto muito, Lee. Sim, a vida pode ser difícil. Nós dois suspiramos em concordância. Olhando para cima, notamos 2 pares de olhos afetuosos nos observando com aprovação. Eles estavam envolvidos em uma conversa tranquila, sentados em cadeiras dobráveis sob a sombra do toldo.
Eu adoro sua filha, confessei a ela. Parece que ela é quase uma parte de mim, dado o tempo que ela passa conosco. Ela também te adora, ela respondeu. Ela mencionou outro dia que você é como a figura paterna que ela nunca teve. Enquanto eu olhava para ela, seus grandes olhos castanhos se encheram de lágrimas e uma única lágrima rolou por sua bochecha. Limpei com as costas do meu dedo. Ela é uma garota incrível, eu disse. Acredito que a mãe dela deve ser uma mulher extraordinária para ter criado alguém como ela. Ela também é incrivelmente corajosa, criando-a sozinha. Ela sorriu, seus olhos cheios de emoção, levantou-se, beijou minha bochecha e foi se juntar aos outros. Tivemos um fim de semana incrível, e quando ela estava saindo, caminhei até o carro dela e bati na janela. Jules, você consideraria sair comigo na próxima sexta-feira? Eu perguntei. Sabes, exclamou com alegria e Jules abriu um sorriso. Que horas? 6, eu sugeri. Vamos jantar e fazer algo depois, parece bom? Oh, Toby pode ficar com Sabes enquanto estamos fora? Parece perfeito, e claro, ela respondeu, beijando minha bochecha antes de ir embora com Sabes. Toby estava me esperando na entrada. Bem? Ela perguntou ansiosamente. Você a chamou para sair? Você a beijou? Eu a abracei e dei um tapinha brincalhão em seu traseiro. Sim, eu chamei, e não é da sua conta. Ela gritou, ecoando a excitação anterior de Sabes. Eu sabia. Ela é perfeita para você, pai. Eu a amo tanto, e Sabes é como minha irmã. Dei de ombros. O que tiver que ser, será, Toby. Você não pode forçar essas coisas. Pare de tentar bancar a casamenteira. Ela se aninhou no meu peito. Eu sei, pai, mas se eu não tivesse intervindo, você teria continuado me amando para sempre. Não que eu me importe em ser a única mulher na sua vida, eu ri. Bem, você sempre terá um lugar especial no meu coração que ninguém mais pode preencher. Você é meu bebê, e isso nunca vai mudar. Ela ronronou contente por um momento antes de sair para cuidar de seus próprios assuntos. Nosso passeio inicial foi tranquilo. Eu a levei para jogar raquetebol, embora ela fosse nova no esporte. No entanto, tendo alguma experiência com tênis, ela rapidamente se adaptou à mecânica de golpes semelhantes. Uma vez que ela se familiarizou com as regras e a técnica de bater nas paredes, ela teve um bom desempenho, beneficiando-se de seu atletismo natural. Ela era incrivelmente rápida e ágil, utilizando sua pequena estatura a seu favor, mudando rapidamente de direção. Depois que terminamos de jogar, relaxamos em uma mesa do lado de fora das quadras, tomando drinks e descansando. Ela sugeriu tirar uma foto no Snapchat com nossas raquetes e óculos, que prontamente enviamos para nossos amigos. Foi um momento memorável. Mais tarde, nós dois tomamos banho, e eu apresentei com uma deliciosa refeição italiana, nos entregando ao máximo. Estávamos terminando nosso vinho, Julie sentado ao meu lado na cabine. Nós dois nos recostamos, conversando baixinho e relaxando. Parecia instintivo colocar meu braço em volta dela, então eu fiz. Ela se moveu para mais perto de mim, sorrindo afetuosamente. Eu não pude deixar de pensar em quão cativante ela era, percebendo que seu charme era temporal, não afetado pela idade. Quando paramos na casa dela, ela se inclinou para mim, seu olhar expectante. Senti seu desejo por um beijo, então obedeci. Na verdade, eu ansiava por beijá-la ainda mais do que ela. Foi um beijo demorado e delicioso. Seus lábios eram macios, carregando o leve gosto de um protetor labial de cereja. Quando nos separamos, notei um movimento atrás das cortinas. Parece que temos uma audiência, comentei. Ela riu, lembrando a filha, ou talvez a filha se parecesse com ela. Não estou surpreso. Eles estão tentando nos armar, sabia? Isso te incomoda? Eu perguntei. Ela corou. Não, eu admiro tudo que aprendi sobre você, Ollie. Da mesma forma, respondi. Provavelmente deveríamos entrar antes que eles decidam fechar as cortinas. Por 4 meses seguidos,
Saíamos toda sexta-feira, ficando mais próximos a cada vez. Senti a necessidade de progredir em nosso relacionamento, embora não quisesse apressar as coisas. Alguns de nossos passeios terminavam em momentos acalorados. No entanto, percebi que eu apreciava sua amizade quase tanto quanto nossa conexão romântica. Nós nos comunicávamos constantemente por meio de ligações, snaps e mensagens de texto, compartilhando trechos de nossas vidas várias vezes ao dia. Sempre que eu me deparava com algo engraçado, eu me sentia compelido a compartilhar com ela, sabendo que ela apreciaria. Nosso vínculo se aprofundou, e nos tornamos intimamente familiarizados com a vida um do outro. Nossos jantares de terça-feira se tornaram uma ocorrência regular, onde nos reuníamos, jogávamos e aproveitávamos a companhia um do outro. Eu me via apaixonado não só por ela, mas também por sua mãe, sabes? Elas compartilhavam semelhanças impressionantes, tornando fácil entender uma quando você conhecia a outra. Apesar das diferenças sutis e grandes, o charme deles brilhava, acentuando suas características compartilhadas. A vida estava indo bem, com apenas uma desvantagem, a presença contínua de Raquel. Como ela ainda fazia parte da vida de Toby, ela inevitavelmente se tornou parte da minha. Eu não queria envolvimento com ela, e vê-la me irritava. Toda vez que ela vinha buscar Toby ou eu o deixava na casa dos avós, ela tentava falar comigo. Ela ainda estava morando com eles depois de perder o emprego junto com Jerry na clínica. Agora ela estava trabalhando em outra clínica particular do outro lado da cidade. Sempre que ela me irritava muito, eu perguntava se ela tinha notícias dele, o que geralmente a desencorajava. "Quanto tempo vai levar para você me perdoar?" ela perguntou uma vez. "Perdoar você? Pelo quê?" Eu respondi. "Até onde eu sei, você não acredita que fez algo errado." Nenhuma vez eu ouvi, "Me desculpe, Oliver. Eu estava errado. Peço desculpas por tentar fazer Toby pensar que você era um mentiroso. Por tentar tirá-la de você, por tentar manipular você durante o divórcio. E o pior de tudo, nunca ouvi que eu me desculpe por trair e ser infiel pelas suas costas." Eu também não ouvi naquela época. Ela se recusou a aceitar qualquer responsabilidade por suas ações. Eu não tinha certeza do que perdoá-la envolveria. Eu tinha feito as pazes com a situação. Eu não esqueci. Mas eu não ia perder tempo guardando amargura. As pessoas têm a liberdade de cometer erros. Elas podem escolher te deixar, terminar relacionamentos, e você tem que aceitar e seguir em frente. As pessoas tomam decisões lamentáveis o tempo todo. Inicialmente, eu queria retaliar contra os dois trapaceiros, mas logo superei esse desejo. A punição deles era simplesmente serem eles mesmos. Eles tiveram que viver com suas próprias ações. Eu estava determinado a focar na minha própria vida e deixar as mentiras e trapaças para trás. Raquel estava infeliz, e eu não guardava má vontade em relação a Jerry, mas eu não seria o único a desejar-lhes infortúnio. Eu acreditava em deixar para um poder superior aplicar qualquer punição. Eu tinha me afastado daquela situação. Raquel ficou ainda mais descontente quando descobriu que eu estava saindo com Jules. Eu tinha levado Toby para passar a noite com os avós dela, e quando ela se aproximou do carro, ela me parou. "Ouvi dizer que você está saindo com uma das mães de uma amiga de Toby", ela declarou. Eu simplesmente olhei para ela. "É verdade", ela pressionou. "Isso é pessoal", eu respondi. "Não, não é", ela retrucou bruscamente. "Eu sou sua ex-esposa, mereço saber." "Você não tem direitos aqui", retruquei. "Você não é mais minha esposa. Lembre-se de que você encontrou sua alma gêmea, e não era eu." Então veio o divórcio. O que é meu não é mais seu, e vice-versa. Fique fora dos meus negócios, Raquel. Não se meta de novo. Eu estava furioso enquanto dirigia para longe. Ela simplesmente não deixava passar. Informei Toby sobre o encontro. Ela estava igualmente irritada. Isso marcou o fim de eu deixar Toby na casa dos avós, ou de Raquel buscá-la em nossa casa. Bob ou Cindy, os avós de Toby, começaram a buscá-la em nossa casa. Isso aliviou uma grande fonte de estresse na minha vida.
No aniversário de 7 meses da nossa viagem ao lago, levei Jules para sair. Jantamos em um restaurante bacana e depois fomos a uma boate. Ela não se entregou muito, só ocasionalmente bebia uma cerveja ou um drink. No entanto, naquela noite ela tinha dois, o que chamou minha atenção quando ela pediu o segundo. Ela riu. Estou me sentindo um pouco selvagem e louca esta noite, hein? Você está perfeita, como sempre, respondi. Você realmente acha isso, Oli? Ela inclinou a cabeça para o lado, um gesto característico dela. Porque eu acho que você é bem perfeito também. Se eu sou tão perfeita, por que você não me convidou para passar a noite? Devo ter parecido surpresa porque ela riu. Você nem sequer considerou isso? Eu juntei meus pensamentos. Sim, Jules. Eu mal pensei em outra coisa desde aquele primeiro dia. No barco quando eu te vi naquele biquíni. Quando começamos a namorar, percebi que você era algo diferente, algo especial, e não queria pressioná-la ou assustá-la. Você não vai me assustar, ela garantiu. Eu disse às meninas para não esperarem acordadas. Sério? Bem, o que estamos fazendo aqui? Eu perguntei. Oh meu Deus, Jules, vamos sair deste lugar. Você quer passar a noite comigo? Corando, ela pegou minha mão enquanto eu a ajudava a se levantar. Mais do que qualquer outra coisa no mundo agora. Ela se inclinou para mim quando saímos, sua cabeça descansando em meu ombro, segurando meu braço durante todo o caminho para casa. Eu a acompanhei até a porta quando chegamos à garagem, e ela ficou perto enquanto caminhávamos para o quarto. Virando-a ao pé da cama, eu a beijei. Foi um dos beijos mais incríveis que já experimentei, aparentemente sem fim. Quando paramos para recuperar o fôlego, ela olhou para mim, e eu estava perdido nas profundezas castanhas e quentes de seus olhos. Ela envolveu seus braços em volta do meu pescoço e olhou nos meus olhos. Faça amor comigo, Oliver, ela disse. Estou com um pouco de medo. Não fique, eu a tranquilizei. Eu te amo, Julie Barnes. Você sabe disso, certo? Eu pensei que você soubesse, ela murmurou. Eu precisava ouvir isso. Eu também te amo, Oliver. Eu a puxei para mim, envolvendo meus braços ao redor dela e descompactei seu pequeno vestido azul com um movimento lento e deliberado. Virei-a e sentei-a na cama, segurando-a com o braço estendido para poder admirá-la. Minha intuição não me decepcionou. Ela era impecavelmente linda. Segurando-a em meus braços, eu a carreguei para a cama, seus braços em volta do meu pescoço antes de gentilmente abaixá-la na cama. Foi uma experiência muito agradável. Nós mergulhamos nos braços um do outro e fizemos amor mais 2 vezes durante a noite, uma por minha iniciativa, a outra por iniciativa dela. Na manhã seguinte, acordei deitado de costas e ela estava deitada em cima de mim como um anjo, seu cabelo caindo em cascata sobre nós e sua bochecha pressionada contra meu ombro. Eu apenas a observei dormir, brincando distraidamente com seu cabelo até que ela se mexeu e murmurou algo contente, aconchegou-se ainda mais perto de mim. Eu sinto que pertenço a este lugar, Oli, ela disse. Eu sei, respondi. Você gostaria de acordar aqui toda manhã? Ela abriu os olhos e olhou para mim. Você quer dizer, tipo, viver juntos? Não exatamente, querida. Bem, sim, mas o que eu realmente quero dizer é, você quer se casar comigo? Julie Barnes. Ela levantou sua pequena mão esquerda entre nós e balançou os dedos. Ela disse. Parece que falta alguma coisa. Segure esse pensamento, eu disse, começando a sair da cama. Vou segurar o pensamento, ela disse, mas não consigo segurar outra coisa. Eu realmente preciso fazer xixi. Eu ri e dei um tapinha brincalhão em seu traseiro, provocando um grito. Vá em frente, então me encontre aqui de volta. Ela disparou um pequeno sprite no enquanto eu ia para o meu escritório, parando para usar o banheiro eu mesmo. Recuperando o que eu tinha vindo buscar do meu cofre, voltei e a encontrei enrolada sob as cobertas. Entrei e segurei sua mão esquerda novamente. Olhando em seus olhos, não encontrei nada além de afeição. Julie, você quer se casar comigo?
Deslizei o anel em seu dedo. Era muito grande, precisando de redimensionamento, mas era o suficiente por enquanto. Ela o examinou de perto. É impressionante, ela comentou. Parece antigo. Onde você encontrou? Quando você conseguiu? Lembra quando eu mencionei que ia a um leilão? Eu respondi. Foi há cerca de um mês. Sim, eu lembro. Eles estavam leiloando uma propriedade, certo? Exatamente. O que eu não mencionei foi ter visto esse anel no catálogo, com a intenção de comprá-lo e pedi-lo em casamento. Ele remonta à Inglaterra, por volta de 1810, feito para a Duquesa de Avon. Ele carrega uma história e tanto. Você aprova? Eu adoro, ela exclamou. É o anel mais lindo que eu já vi. Você vai me dar uma resposta? Eu perguntei. O quê? Oh, sim, Oliver. Sim, eu vou me casar com você. Oh meu Deus, sim. Nós rimos juntos, abraçados com força. Deveríamos informar as meninas, ela sugeriu.